Bom, hoje neste 12º encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre os próximos passos desse treinamento e introduzir um assunto bem interessante também, para que vocês tenham uma ideia de uma forma geral. E, na verdade, não é o 12º encontro, mas é a 12ª aula. É, e vou falar um pouquinho, né, sobre algumas ferramentas bem úteis também, que vai ajudar bastante para quem quer continuar nesse treinamento, tendo esses conhecimentos em relação a para realizar maratonas, Olimpíadas brasileiras, Olimpíada Brasileira da UBI, que só existe uma, mas de informática. Bem, vou dar início. Nos próximos passos, a ideia é que a gente tenha acesso a esses conteúdos, pelo menos de uma forma meio geral, superficial, pelo menos tenha o conhecimento da ideia de que existe esses algoritmos ou esses conteúdos, que pode ajudar bastante agora, questão de conhecimento, né, para próximas etapas da UBI, que é a segunda fase agora, e também para maratonas de programações que vocês desejam realizar. Então, primeiro conteúdo é sobre noções de complexidade de algoritmos, o segundo, algoritmos de ordenação, o terceiro, estrutura de dados e, por último, noções de grafos. Pode ser que em algum determinado momento seja ideal que a gente fale um pouquinho sobre programação orientada a objetos ou talvez structs. Mas a ideia é que a gente circunda esses assuntos aí agora. Então, dos dois materiais que eu achei bem legal para poder acompanhar esses assuntos são o site é, do Núcleo Olimpíaco de Incentivo ao Conhecimento, NOIC, e o NEPS Academy, que alguns aqui já conhecem, também o NOIC também outros já conhecem, mas é, esses dois são muito bons para poder acompanhar. Vou abrir aqui alguns links legais do NOIC. Esse aqui é um curso, até que eu também já acessei ele, que ele ajuda, né, sobre alguns assuntos para preparar um aluno que esteja interessado a participar da Olimpíada Brasileira de Informática, porque esse site ele oferece vários apoios, vários materiais de apoios para pessoas que desejam fazer Olimpíadas brasileiras. Aqui tem alguns assuntos de programação básica, estrutura de dados, grafos, técnicas de programação, matemática computacional, geometria computacional, e uma sessão especial. Tem vários assuntos bem bacanas, que quando você entra, deixa eu entrar aqui, começando do zero mesmo, para quem está iniciando. Eles apresentam alguns exemplos de código, dão também alguns links aqui alguns exemplos e algumas explicações, e dão alguns links para exercícios em relação ao tema que foi passado. Tanto que aqui tem os exercícios do URI também, que eles recomendam. Eu cheguei até a olhar alguns aqui quando eu tive algumas dificuldades em algumas questões e fui ler e resolver algumas questões também no site do URI. E aqui são alguns conteúdos. Aí tem vários aqui, se vocês quiserem acompanhando, dar uma olhadinha alguns assuntos. Aqui, achei legal esse link aqui do NEPS, que é um guia completo, né, para quem quer estudar para a Olimpíada Brasileira de Informática. Mas essa parte que tem no site da UBI também tem bastante coisa. No site da UBI ele mostra que os assuntos de nível para cada nível júnior, nível um 2 sênior. E é um texto bacaninha, bacaninha, bem legal para poder acompanhar também. Mas a ideia, né, eles falam também que
tem algumas partes aqui. Esse aqui é porque o site do NEPS ele também oferece alguns cursos que são pagos. E aqui eles apresentam a OBI e também oferece no curso deles também, né? Que tem vários cursos de preparações para isso. Tem os gratuitos e os pagos. Aí tem alguns cursos aqui que ajudam, mas aqui eles apresentam na assinatura, se você quiser assinar, o preço, né, o preço dos cursos para poder fazer os cursos do site. Falar sobre algumas motivações, talvez ajude, né, nessa segunda fase, porque quem talvez tenha ficado desanimado, não sei. Mas vou falar aqui algumas motivações do uso, né, dos treinamentos, fazer é, programação competitiva, participar da UBI. Então, um dos grandes maiores benefícios que você obtém participando de programação competitiva, de Olimpíada Brasileira da Informática, né, na hora que você está estudando para participar dessas categorias, você acaba desenvolvendo o raciocínio lógico, né, o raciocínio lógico rápido, um raciocínio bem rápido para poder aprender a lidar da melhor forma possível com diversos problemas computacionais, porque não, no URI a gente tem alguns exemplos, vários exemplos, inclusive, de vários problemas que a gente vê diversos contextos, diversas situações que a gente pode acabar resolvendo. E a cada vez que a gente vai praticando, a gente vai tentando, né, fazer com que o algoritmo funcione de modo legal. Cada vez que a gente vai fazendo isso, a gente vai desenvolvendo um raciocínio rápido. A gente acaba pensando, como a gente teve acesso a um determinado problema, e aquele problema é parecido com o último problema que eu resolvi, ou o penúltimo problema que eu resolvi, acaba que nessa terceira parte que eu estou resolvendo de novo esse problema, eu acabo fazendo de maneira mais rápida ou tentando fazer aquilo de uma forma mais eficiente. Então, acaba que quando você lida com vários problemas e problemas diferentes, você acaba desenvolvendo esse raciocínio e usando de técnicas que você viu que deu certo e usa de novo. Aquelas técnicas que você viu que não deu muito certo, você tenta otimizar ou melhorar na próxima vez que você tentar lidar com aquele mesmo problema. Então é legal que a gente lide com diversos problemas, porque a gente vai dar de cara mesmo com algumas situações na hora de resolver outros. A gente tem melhores técnicas para poder solucionar. Então, além disso, a gente tem vários, né, conhecimentos de recursos de linguagem de programação quando a gente participa desses treinamentos, porque quando você está estudando normalmente programação no ensino médio ou no ensino superior, é aquele roteiro normal. A gente também passou por esse roteiro, mas nos treinamentos que a gente faz de programação, acaba que a gente conhece algumas técnicas melhores, algumas estruturas de dados melhores, para poder solucionar alguns problemas. E quando você vai voltar lá para programação do que a gente estuda em ensino fundamental, ensino médio e superior, ou talvez do ensino fundamental para quem também tem acesso, é, você volta a ter esses conhecimentos a mais, né? Quem estuda por fora. E quando a gente estuda, quando a gente lida com esses problemas para poder fazer exercício de maratona e da OBI, a gente também tem um ganho motivacional para estudar o material de algoritmos e estruturas de dados, porque algumas vezes quando a gente está estudando uma estrutura mais básica, como vetores, matrizes, às vezes a gente vê, depois que a gente vai estudar melhor sobre a estrutura de dados, a gente vê que o uso daquela estrutura de dados com fila, lista e pilha ajuda muito. Então, assim, melhora, né, motiva a usar essas estruturas nos nossos problemas, porque vai melhorar.
né? De fato, você vai ter menos trabalho de fazer algumas coisas, você não vai precisar realizar vários procedimentos que com vetores e matrizes você teria que fazer, mas com estrutura de dados aquilo, um problema ele pode ser melhor resolvido com elas. Então, falando um pouquinho sobre os algoritmos, né? Hoje eu vou introduzir esse assunto, mais ou menos, para que no próximo encontro a gente fale um pouquinho sobre as complexidades desses algoritmos, dos algoritmos em si. No nosso treinamento, a gente já, né, escrevemos vários algoritmos com o exercício do URI, alguns exercícios que passei também, e a gente fez vários algoritmos. Resolvemos alguns problemas com nossos algoritmos com o uso de condicionais, que são o if e else, condicionais simples, que é o if e else normal, composto, quer dizer, o if normal, os compostos, que é o if e else, aninhados, o if, os ifs aninhados, e os múltiplos, e condicionais múltiplos, switch case. Repetições, como a gente já viu, while, do while, for, vetores, matrizes e funções e procedimentos. Nós usamos isso em nossos algoritmos. Então, os algoritmos, de uma forma mais geral, eles são ferramentas para resolver um problema bem definido. Então, a gente tem um problema que, dados, né, com os dados deles, e bem especificados, né, aquelas entradas, e o problema bem definido, né, sem muita ambiguidade, o problema bem definido, bem detalhado, a gente pode usar o algoritmo para resolver esse problema. E ele serve como uma boa ferramenta. Os algoritmos, ele tem um conceito geral, né, que através de instruções, resolver um determinado problema. Mas no nosso contexto, os algoritmos são processos computacionais bem definidos, que podem receber uma entrada, né? Pode, porque pode ser que o algoritmo não tenha entrada, e processá-la e produzir um ou mais valores como saída. Então, a gente tem o algoritmos como uma ferramenta que, dada uma entrada com seus dados, a gente conhecendo esses dados, ou não, né, sem entrada, a gente processe um problema bem definido e determine uma saída com esse problema. Então, no nosso contexto, né, os algoritmos eles podem fazer busca eficiente por exemplo, de um produto em uma loja online, calcular a rota mais curta entre duas ruas, contar o número de amigos em comum em uma rede social, organizar de maneira eficiente tarefas de acordo com a sua prioridade, prazo e duração. Ter uma noção de fila por trás disso também. Organizar a lista de contatos por ordem alfabética. Encontrar uma mensagem no histórico escolar, histórico de conversa. Desculpe. Então, é algum dos problemas que a gente pode usar os algoritmos do nosso contexto, né? Então, não existe, né, uma bala de prata ou uma ferramenta perfeita, assim, para resolver, né, esses problemas de maneira eficiente. Existem categorias, né, que os problemas que a gente tem os problemas e os sobreproblemas que a gente pode classificar esses sobreproblemas também. Então, por meio desses sobreproblemas seriam subdividir o problema em menores problemas e por meio de abstração do problema, né, tornar aquele problema mais abstrato, nós podemos identificar a categoria, né, olhar para aquele problema, analisar ele, verificar a categoria dele, aplicar técnicas específicas e conhecidas para resolvê-los de maneira mais eficiente. Então, a gente, através de um problema, a gente identifica sua categoria e técnicas para poder resolver esse problema. Então, assim, a gente conhece uma técnica
tem conhecimento de uma técnica específica, a gente sabe que essa técnica ela é eficiente e parece que com aquele problema, usando aquela técnica, a gente acaba resolvendo ele de maneira mais eficiente. Então, com esse conhecimento, a gente melhora nossos algoritmos, a gente faz ele de maneira mais eficiente. Então, por exemplo, qual faca ou ferramenta usar para cortar uma maçã, né? A gente tem uma maçã, quer cortá-la. A gente tem várias ferramentas ou facas para fazer cortes, que são serrotes, faca normal, faca de manteiga, faca para cortar carne, né, o próprio nome já fala. Mas existem vários tipos de facas. Mas quando você vai cortar uma maçã, você não vai cortar ela, por exemplo, com uma ferramenta de corte, tipo um serrote, né? Você não vai usar esse, por mais que ela seja super potente, essa ferramenta, para fazer um corte, usar ela para cortar uma maçã não é ideal. A gente tem que conhecer a técnica, a gente tem que conhecer a ferramenta e usar ela no nosso problema. Então a gente analisa melhor uma ferramenta para fatiar a maçã. No caso, uma faca média, normal, sem muitos, sem muitos, é, muitas características de, assim, para cortar maçã muito forte. A gente só quer cortar, fatiar. A gente não quer acabar com a maçã, né? Cortando com uma faca muito grande. É, então, assim, se fosse uma árvore, aí a gente não usaria uma faca, né, de manteiga, uma faca normal, cortaria uma maçã, a gente cortaria com o serrote de fato. Então, é basicamente isso, é você analisar o problema e verificar a melhor técnica, né? Verificar a categoria e, e, e depois aplicar. Então, algumas das principais categorias técnicas de algoritmos são os algoritmos que a gente tem como classificações, algoritmos gulosos, programação dinâmica, divisão e conquista e busca e ordenação. São categorias, né, de alguns algoritmos que a gente usa. Tem várias características que identificam esses algoritmos, né? Quando você dá de cara com um algoritmo que ele faz um determinado processo, então a gente está lidando com um algoritmo guloso. Ou outro determinado processo, uma programação dinâmica. Quando um algoritmo está fazendo uma divisão de um problema, tentando resolver essas divisões, pequenas divisões, e para chegar numa totalização de um problema, numa solução melhor, uma divisão conquista. Então, quando a gente vê que o algoritmo está fazendo isso, é um algoritmo de divisão e conquista. Busca, um algoritmo de busca mesmo, normal, para fazer uma busca. E ordenação de nomes, de, de contatos, que nem a gente viu ali. E, enfim, existem vários algoritmos e eles têm as suas categorias e técnicas. Existem também as estruturas de dados, né? Não, são essas estruturas de dados que a gente utiliza nessas técnicas, né, nesses algoritmos para ajudar na eficiência. Alguns exemplos deles são grafos, árvores, heaps, tabelas hash, pilhas e filas. A gente vai chegar a falar sobre algumas dessas estruturas, mas não a fundo algumas. A gente vai citar umas das principais, né, para a gente usar nos nossos problemas, melhorar nossos problemas, até facilitar, né, algumas soluções, porque parece que vai dificultar, né, mas quando a gente entende aquela estrutura, na hora de usar, você percebe que, poxa, quando eu estava usando o vetor, eu teria feito muito mais coisa aqui nesse algoritmo que agora que eu estou usando com filas ou pilhas ou lista, né? Então, assim, acaba que, além de melhorar, ajuda também na solução daquele problema. Você não perde muito tempo realizando aquele problema que com o vetor você teria que fazer outros procedimentos, outras verificações. Então, ajuda bastante, até porque algumas estruturas já feitas, estruturas já feitas em C++, por exemplo, tem
seu algoritmo de sort, né, que é o algoritmo de ordenação implementado, por exemplo, a gente não vai ter que ordenar um vetor, por exemplo, usando uma fila já feita, mas se a gente tiver que realizar todo o processo de criação da fila, da pilha, a gente teria que atentar aos dados, quer dizer, atentar ao método de ordenação também, porque pode influenciar no algoritmo, que é o próximo assunto que a gente vai falar. A gente vai falar sobre a eficiência dos algoritmos e falar de uma forma geral sobre complexidade também, para que a gente entenda, né, a importância do uso de algumas técnicas, por que não usar uma e por que usar outra. Então é basicamente isso essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Pode parar a gravação se puder. Obrigada.